Olá, olá. Bom dia, meninos, meninos. Boa noite, né? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente inicia mais uma semana, né? A gente iniciando mais uma semana com conteúdo de hematologia clínica. E só para vocês relembrarem, nós estamos falando sobre a aplasia medular, né? Então, estamos nesse tipo de anemia chamada de aplasia medular. E nós falamos nos encontros passados sobre as causas, né, hereditárias de aplasia medular e também das causas adquiridas. E hoje a gente vai comentar sobre o quadro laboratorial desse tipo de anemia, tá? Então, bom, quando a gente fala em aplasia medular, né, que é aquela falência da medula óssea em produzir, né, em formar as células, isso obviamente vai causar o quadro, né, de anemia, com todos os sintomas de anemia, já que a aplasia medular é uma anemia, né, como a gente já vem falando. Então, como quadro laboratorial, a gente tem uma diminuição na quantidade de hemácias, então o paciente passa a ter todos os sinais, sintomas clínicos de uma diminuição de hemácias, que é a anemia. Então, o paciente passa a ter palidez, cutânea mucosa, astenia, né, que é um quadro de fraqueza, dispneia, que é a falta de ar aos esforços, taquicardia, sonolência. Então, são todos os quadros relacionados a um processo anêmico que o paciente desenvolve. Além disso, ele também passa a ter uma diminuição dos leucócitos, né, então, que são aquelas células da série branca. Então, ele tem um quadro que a gente chama, que todo mundo já sabe, que é um quadro de leucopenia, né? Então, o paciente tem essas defesas reduzidas, então, consequentemente, ele fica mais suscetível à evolução de outros tipos de patologias, outras infecções, né? Então, a partir do momento que o paciente tem essa defesa reduzida, ficando suscetível a isso, ele pode até, muitas vezes, evoluir para um quadro de septicemia. Então, esse quadro de defesa um pouco mais debilitado, evoluindo para um quadro mais sério, né? Então, o paciente já tem um quadro de aplasia, onde a medula já não está produzindo mais como deveria, e ainda por cima, o paciente podendo evoluir para um quadro de sepse. Além disso, ele ainda apresenta, muitas vezes, um quadro de plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas, né, na série plaquetária. Então, ele passa a ter sangramento de pele e mucosas. Desenvolve petequias, né, que é aqueles pontinhos avermelhados que o paciente que tem dengue desenvolve. Equimoses, que são essas manchas aqui arroxeadas, né, como se o paciente tivesse até... alguém tivesse batido nele mesmo, né, ele sofrido uma lesão. Além dos quadros de epistaxes, gengivorragias, melena que significa sangramento nas fezes, quadro de hemoptise, né, quando o paciente vomita, né, ali sangue, né, então elimina sangue ali pela boca, né, através do vômito, além de desenvolver hematúria, que é a eliminação de sangue através da urina. Pode também ter otorragia. Oto lembra ouvido, né, então sangramento através do ouvido, né? E o quadro de epistaxe, que eu esqueci de falar, que é o sangramento nasal, né? Então, todos esses... Aqui a petequia, né, que a gente tinha falado. Todos esses tipos de sangramentos aqui, em decorrência dessa queda de plaquetas. Então, o paciente fica suscetível a ter essas hemorragias. Ou seja, como o paciente tem uma diminuição nas 3 séries do hemograma, nós falamos que o paciente, como vocês já sabem, que o paciente apresenta um quadro de pancitopenia. Por quê? Porque tem diminuída a série vermelha, a série branca e a série plaquetária, certo? E aqui a gente tinha falado dos pacientes com HPN, que é a hemoglobinúria paroxística noturna. Ele tem a urina com cor de Coca-Cola, né? A gente falou isso no encontro passado, essa cor aqui, que é muito comum, né, nos pacientes por conta da hemólise, tá? E só para lembrar que, se não for relacionada a isso, né, muitos casos são idiopáticos, ou seja, não tem uma causa definida, né? Então,
a metade, né, dos casos aí são idiopáticos, então não se sabe o que está levando a esse quadro, tá? Bom, o que o hemograma vai nos dizer? A série vermelha, portanto, nós dissemos que ele tem anemia, ou seja, a taxa de hemoglobina vai estar abaixo do valor de referência para o sexo, para a idade e também para a altitude. O VCM e o HCM, VCM frequentemente aumentado, então o paciente tem uma anemia macrocítica, com HCM diminuído ou CHCM normal ou levemente diminuído. Então, essas hemácias, né, podem estar aí normocrômicas ou hipocrômicas, tá? Dependendo do CHCM, né? Podendo variar entre normocítica e normocrômica também. Mas o quadro mais conhecido é esse aqui, uma anemia macrocítica por conta do VCM e normocítica com CHCM normal. O RDW vai ser baixo, então a gente vai dizer aqui que é sem anisocitose, né? Não tem, paciente não apresenta anisocitose. Poiquilocitose específica. Geralmente pode apresentar uma poiquilocitose específica. Essa poiquilocitose vai ser às custas de dacriócito, né? Então, o dacriócito, que é aquela hemácia em forma de uma coxinha, né, de uma lágrima, pode estar presente aqui, certo? Na série branca, a alteração que a gente vai mais observar vai ser um quadro, como a gente falou que existe um quadro de leucopenia, essa leucopenia vai ser muito às custas mesmo desses leucócitos, né? Desses neutrófilos. Então, o paciente tem leucócitos reduzidos às custas de neutrófilo e linfócito. Então, esses neutrófilos, olha só, uma neutropenia relativa e absoluta. Então, a gente tem redução nessas duas linhagens aí, nessas duas séries, né? E um quadro de linfocitose relativa, que pode acontecer, né? Não é via de regra. O mais comum é a diminuição dos leucócitos às custas dos neutrófilos, já que o paciente vai apresentar pancitopenia. E a série plaquetária, a gente falou anteriormente que ele, né, mostra essa plaquetopenia aqui. Aqui só esse quadrinho, né, mostrando pra gente a respeito da aplasia, que ela pode ser tanto macrocítica, né, que é a mais comum, mas ela também pode apresentar-se como normocítica, que eu falei para vocês aqui, tá? Não podem ser normocíticas, tá? Também, né? E aí vai depender muito, né, de qual quadro né? Aí essas cruzinhas aqui que a gente tá vendo, é que quanto mais cruzinhas, pior é o quadro. Então, quando o paciente tem uma aplasia medular macrocítica, é pior do que a aplasia medular normocítica, né? E a gente pode perceber que o RDW é sempre baixo, então é sempre menor que 14,7, ou seja, é sempre sem anisocitose, tá? Bom, como forma de diagnóstico, né, ainda, pode ser feito ali o exame de sangue periférico, né, onde vai ser observado isso daqui, ó, a principal característica que é a redução mesmo dos índices hematimétricos e a redução das três séries do hemograma como um todo. Então, série branca, vermelha e plaquetária. E interessante que para considerar o pior ou não, né? O pior ou menos pior, né? Digamos assim, diagnóstico de anemia aplástica é relacionando esses fatores, esses critérios. Então, a gente pode ter, quando o paciente apresenta hemoglobina inferior a 10 gramas por decilitro, plaquetas inferior a 50 mil por milímetros cúbicos e neutrófilos inferior a 1.500 por milímetro cúbico, isso daqui confere ao paciente um quadro de aplasia, né, assim, bastante grave. Porque uma hemoglobina aqui menor que 10 e uma plaqueta com menos de 50 mil é muito baixo, né? Então, o paciente está com uma anemia severa, com um quadro de plaquetopenia também severo, já desenvolvendo processos hemorrágicos e com uma defesa nada funcional, né? Além disso, pode ser feito também a anatomia patológica. Quando é feita a anatomia patológica, né, que
geralmente através desse aspirado de medula óssea, tá? Que é o médico colhe, só o médico pode colher, ele vai ver essa imagem que eu já havia até mostrado para vocês, onde esse paciente passa a desenvolver, passa a ter substituição de tecido adiposo, hematopoético, perdão, por adiposo. Então, esses branquinhos que a gente vê aqui na imagem, é tudo tecido adiposo, né, que está sendo substituído, tá? Era tecido hematopoético e está se tornando tecido adiposo. Tecido adiposo não produz células. Então, por isso que o paciente passa a ter essa diminuição na produção das células sanguíneas, porque ocorre isso daqui. E quando ele solicita esse aspirado de medula óssea, né, que nada mais, nada menos que é como se fosse uma coleta do líquor ali, né, ele vai observar esse padrão aqui, tá? E quando falamos num tratamento de um paciente com anemia aplástica, esse tratamento, para que ele seja uma cura, né, total, é somente transplante de medula óssea. Então, não tem outro quadro, não tem outra forma de tratamento que não seja o TMO para que o paciente evolua para a cura, né? Esse tratamento é determinado pelo grau de aplasia, né? Como eu mostrei aqui para vocês anteriormente. Existem quadros piores ou menos piores, né? Se a gente puder comparar assim. E quando essa anemia aplástica é de leve a moderada, são tratados através de medicamentos que estimulam a medula óssea. Então, o médico entra com medicamentos para estimular a medula óssea a produzir mais células, ou quando ela é severa, muito severa, geralmente é quando o médico pode tentar entrar com medicamentos imunossupressoras, né? Ou quando as terapias imunossupressoras às vezes não são mais viáveis, né? Não tá mais cumprindo função ali de tentar fazer com que a medula tenha uma resposta mais satisfatória, é realmente aquele ponto, né, naquele momento que o médico só tem como opção o transplante de medula óssea mesmo. E caso o paciente não consiga um doador compatível, muito dificilmente que aquele paciente consiga continuar a sua vida, né? Então, como a gente falou lá atrás, a anemia aplástica não é uma anemia assim muito branda, né? Porque muitas vezes quando ela se manifesta logo que a criança nasce, a criança chega às vezes aos 7, 10 anos de idade com uma insuficiência medular, né? Um quadro de falência total da medula óssea. Consequentemente, ele não chega nem aos 15, a gente está sendo muito generosa ainda de dizer 15 anos de idade, né? Ou menos, bem menos que isso, tá? Então, depende muito do tempo que o paciente vai descobrir essa doença, né? Então, isso é o que a gente chama de aplasia medular. Espero que vocês tenham entendido sobre todo esse processo, né? Sobre como adquirir, tratamento, diagnóstico e o quadro laboratorial, que ajuda muito, tá? Que a gente nem falou em eletroforese de hemoglobina, porque aqui não tem nada alterado, né? A hemoglobina, estruturalmente falando e nem quantitativamente falando. Então, aqui, como se diz, né? O buraco é mais embaixo, né? A questão às vezes, é até pior, tá? Então, isso é aplasia, espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, a gente tá junto aí para retirá-las todas que tiverem, tá? Muito obrigada e até mais para vocês.